Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu quero compartilhar com vocês a palavra que está em Lucas 24, versículo 13. No caminho de Emaús, uma passagem bem conhecida. Versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então, meus irmãos, vamos até aqui o versículo 16. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Aqui são 2 discípulos que andaram com Jesus o tempo todo, viram todas as maravilhas que Jesus fez, e mesmo assim, quando Jesus ressuscita e aparece para eles, eles não reconhecem Jesus. Mas por que eles não reconhecem Jesus? Olha só. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Versículo 14. No versículo 15, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Então, meus irmãos, muitas vezes Jesus está caminhando conosco, do nosso lado, mas por causa das nossas distrações, por causa das nossas discussões, das nossas conversas, os nossos olhos são fechados para a presença do Senhor. Ou seja, toda distração que o mundo nos dá, nos oferece, ela acaba tirando o nosso foco, que é Jesus. Se esses homens tivessem ficado aonde Jesus mandou, aguardando os 3 dias, eles iam ver Jesus pessoalmente. Eles iam reconhecer Jesus. Mas aqueles decidiram ir para esse povoado chamado Emaús. E quando Jesus aparece para eles, eles estavam tão envolvidos na conversa, numa discussão sobre o que tinha acontecido, sobre se ele era rei, se ele não era, se ele era profeta, se ele não era, que os olhos deles foram fechados. E diante deles, o próprio Jesus conversando com eles, e eles não o reconheceram. Então, meus irmãos, é isso que o inimigo das nossas almas quer fazer. Ele quer nos distrair, tirar o nosso foco. Qual é o nosso foco? Jesus Cristo. Ele caminha todo o tempo ao nosso lado. Ele está sempre ao nosso lado. Mas por causa das distrações que o inimigo nos oferece, nós acabamos não reconhecendo Jesus. Acabamos não vendo Jesus caminhar ao nosso lado. E aí, eu deixo uma pergunta para você hoje. Os seus olhos estão abertos ou os seus olhos estão fechados para Jesus? Medite nessa palavra que está em Lucas 24. É uma palavra bem conhecida. Ela vai do versículo 13 em diante. É uma palavra muito boa. E fica para você essa reflexão. Não deixe que as distrações do mundo te impeça de ver Jesus caminhando ao seu lado. A paz do Senhor, tenha um ótimo dia, uma ótima semana e até um próximo vídeo.